Conexão Saúde, apoio cultural. H Saúde, seu plano, seu hospital. Suco Life, laranja da fazenda. Hiper Saúde, certificado de contribuição Ribeirão e região. Sejam muito bem-vindos ao Conexão Saúde de hoje, toda quarta-feira aqui com vocês, cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. O tema de hoje é cólica renal, que é uma das maiores dores do corpo humano. Qual será a principal causa? No verão ou em épocas muito quentes, o aumento é de aproximadamente 30%. Por que será? A conversa é com o urologista Dr. Ricardo Barros. Dr. Ricardo Barros, seja muitíssimo bem-vindo. O senhor escolheu a semana certa, a gente escolheu a dedo para falar sobre esse assunto de cólica renal, porque começa o calor, começa a aumentar casos de cólica de rim. Por que, Dr. Ricardo? Boa noite, Priscila. Boa noite a todos. Então, como você mesmo disse, a cólica renal é uma das piores dores que o corpo humano pode sentir. Por isso que é tão temida assim, tá? E ela está muito relacionada mesmo ao verão. Agora que a gente está em épocas com temperatura altíssimas, aumenta muito a chance de cólica renal, tá? Para ter uma ideia da frequência da cólica renal, a taxa de incidência dela, mais ou menos, é em torno de 10 a 15%, ou seja, ela comete de cada 10 indivíduos 1 a 2. E no verão, essa taxa em países quentes, ou na nossa região que é muito quente, ela pode dobrar, tá? Então, por isso que a gente tem uma alta incidência de cólica renal no verão, tá? E a gente teme esta dor porque é uma dor, doutor. Eu falo por experiência própria, porque é uma dor de morte. Quando a gente sente, a gente percebe que é algo que não é normal, né? Principalmente quando a gente nunca teve cólica renal e a gente tem a primeira vez. É uma dor insuportável. Conta pra gente como que o nosso corpo, como que a gente produz pedra dentro do nosso rim. O que é isso? Eu vou explicar. A dor com relação à cólica de rim, geralmente ela acontece quando esse cálculo, essa pedra, é como uma pedra mesmo, tá? Não tem muita diferença. Quando essa pedra ela se movimenta dentro do nosso rim, ou quando ela cai no canal, o nosso rim, ele é, vamos dizer, é um órgão que filtra todas as impurezas do nosso corpo. É como um filtro mesmo, tá? E às vezes em algumas pessoas, por alguns fatores que eu vou explicar, ele pode formar cálculos de rim. E esses cálculos, quando eles começam a crescer e se movimentar, eles começam a dar dor, tá? Então, principalmente quando ele sai de dentro do rim e cai no canal, que ele começa a descer para a bexiga, é quando tem a cólica de rim, porque a urina não consegue descer direito pelo canal, e isso daí vai inchando o rim. E é daí que vem essa dor tão forte, tá? E geralmente é uma dor, eu falo assim, quem teve cólica de rim, é inesquecível a dor. É inesquecível. Eu até falo para o paciente, às vezes ele fala assim, doutor, será que essa dor é de cólica de rim? Eu falo para ele, ó, se fosse cólica de rim, você não ia ter dúvida, ia ter certeza, porque é uma das piores dores. Mas nem sempre a pedra ela dá dor. Quando ela está se formando dentro do rim, que ela não está se mexendo, geralmente ela pode ser assintomática. Então, quer dizer, se você não tem dor, não quer dizer que você não tem a pedra. Pode realmente ter pedra. Ela demora quanto tempo para se formar e por que essa pedra se forma? O que a gente está fazendo de errado? Quais são as causas para a pedra se formar? Não tem um tempo para ela se formar, tá? Porque é uma coisa individual. Tem pessoas que formam com mais rapidez, outras pessoas que demoram mais. Então não dá para você definir quanto tempo que vai levar para formar um cálculo. E também depende de vários outros fatores que vão acelerar o crescimento ou não, tá? Agora, das causas específicas, tem diversas causas que podem formar pedra nos rins. A primeira causa é a causa genética, ou seja, você já tem um histórico na família de cálculo de pedra nos rins, então isso aumenta a chance de você ter cálculos também, tá? Principalmente se forem pai, mãe, irmãos, isso aumenta a tua taxa de incidência de pedra, tá? A segunda causa de pedra nos rins está relacionada à água.
tá? Porque aqui na nossa região, como uma região muito quente, é uma coisa super importante, tá? A desidratação. A desidratação. A gente precisa tomar água e olha que a gente esquece de tomar água, não é, doutor? Esquece mesmo. Então a desidratação é uma das principais causas e isso aumenta bastante no verão. E tem que ser água ou pode ser suco? Nada substitui a água para a gente prevenir pedra no rim. A água é o principal. Às vezes eu ensino uma regra para os meus pacientes que eu acho até bom falar, explicar aqui, tá? Eu sempre falo para eles, calcula a quantidade de água que você precisa beber pela cor da sua urina. A cor da urina é o primeiro parâmetro que altera quando está faltando água no nosso corpo, tá? Porque a sede já é a luzinha do tanque de reserva acendendo, tá? Então quando dá sede é porque já está no reserva. Então você começou a perceber que tua urina ficou aquele amarelo, um amarelo ouro, isso daí já indica falta de água. Quando nós acordamos pela manhã, ela é aquele amarelo ouro, porque ficamos sem tomar água à noite. Então de manhã já toma um copo de água cheio, tá? Porque é importante hidratar o corpo. E durante o dia eu sempre aviso, toda vez que você for no banheiro urinar, já sai do banheiro, passa no bebedouro e repõe aquela água que você perdeu. Tome um copo de água. E você percebeu que tua urina tá amarelado, em vez de um copo, tome 2. Olha só a regra do Dr. Ricardo Barros. Então a gente tem que lembrar, foi ao banheiro, bebe água. Foi ao banheiro, bebe água. Isso aí. Tente deixar sua urina sempre amarelo claro ou transparente o dia todo. Isso é sinal de que seu corpo está hidratado e previne pedras, tá? Outro fator que forma cálculos hoje em dia está muito relacionado à nossa alimentação. A gente sabe que o sal, depois da água, é o segundo vilão para formar cálculos, tá? Então, comer alimentos com alto teor de sódio, de sal, aumenta muito a chance de ter cálculo. O que são esses alimentos hoje em dia? São os fast food, refrigerante, lanche, salgadinhos, esses alimentos embutidos, enlatados, tá? Tipo salaminho, mortadela, linguiça, esses alimentos têm alto teor de sódio. Então isso também provoca muito a chance de aumentar as pedras. E o terceiro grande vilão que causa pedra é o excesso de proteínas. Então quando a gente ingere muito churrasco, muita carne vermelha, e o churrasco está ligado ao sal, e eu falo assim, todo mundo gosta de um churrasco, então isso também aumenta muito a chance de pedras. Então nós temos essas 4 principais causas: a causa genética, alimentar, o excesso de sódio, o excesso de proteína e a falta de água. Quando a gente une esses fatores, aumenta muito a chance de o indivíduo ter cálculo. E quando a pessoa percebe, quando que o senhor falou que tem um momento que ela é assintomático. Nem sempre a gente sabe que a gente tem uma pedra no rim. Então seria interessante a gente fazer um ultrassom uma vez por ano, porque para tratar é melhor? Sim. Geralmente no início, quando ela está se formando, como o rim é um filtro, então no início é como se ele juntasse pequenos cristais, pequena areia. E aí com a falta de água, excesso de sódio, esses cristais vão se juntando e formam o cálculo, que aí realmente tem a característica de uma pedra mesmo, tá? E geralmente no início, quando ela não está se movimentando, ela não dói. Então é interessante, como um bom exame de triagem, seria realmente fazer um ultrassom, tá? Pelo menos eu falo assim, pelo menos uma vez por ano, ou quando for fazer eu acho que aí depende, o médico vai te avaliar se você tem fator de risco na família, se você já teve histórico de pedra no rim, porque quem já teve tem a chance de ter de novo. Então, dependendo do caso, às vezes tem que fazer uma vez por ano, tá? Mas eu acho que pelo menos numa visita ao seu médico, o ideal seria fazer como triagem um ultrassom para checar se você tem alguma pedra e tratar ela logo no começo, sem dor. Não esperar ela cair no seu canal, obstruir da dor, porque na hora que dá dor, aí vira aquela urgência, tem que sair correndo, sente muita dor. Eu sempre falo, é melhor prevenir antes, tirar a pedra antes que ela provoque essa dor. Que ninguém merece essa dor, Sim, não é, doutor? É uma dor muito forte. A gente já vai falar sobre os tratamentos aqui com o Dr. Ricardo Barros, urologista. E agora a gente tem quadro novo, a gente tem quadro novo aqui no nosso programa. A gente está com o quadro Equilíbrio Hormonal. E quem conversa com a gente é a doutora Mariana de Carvalho, endocrinologista. Seja muito bem-vinda aqui nos nossos blocos, doutora Mariana. Equilíbrio Hormonal, com a endocrinologista doutora Mariana Carvalho. Oi pessoal, meu nome é Mariana, eu sou endocrinologista aqui da região e hoje estamos inaugurando um quadro que é o quadro Equilíbrio Hormonal.
para que vocês possam tirar todas as dúvidas em relação aos hormônios, em relação ao metabolismo. Nós teremos uma conversa bem bacana aqui a respeito desse assunto. E para iniciar, eu vou falar um pouquinho hoje de um tema que é bem polêmico e que tanto os pacientes quanto as pessoas, os familiares, me trazem essa dúvida, que é o hipotireoidismo e o ganho de peso. Então, para começar, eu vou falar um pouquinho sobre a glândula tireoide, né? É uma glândula que fica aqui na região do pescoço, um pouco abaixo dessa cartilagem, e ela é responsável pela produção de 2 hormônios muito importantes no nosso organismo, que são o T3 e o T4. Esses hormônios na circulação sanguínea, eles vão ser importantes para várias funções, né? Então vão controlar o nosso metabolismo, vão regular o sono, controlar outros órgãos, né? Fazer a regulação da oleosidade da nossa pele, né? Produção de pelos, cabelos, tá? E quando existe uma disfunção tireoidiana, né? Que no caso o hipotireoidismo, ocorre uma queda na produção desses hormônios. E essa queda de produção de hormônios faz lentificar todas essas funções no nosso organismo, incluindo o nosso metabolismo basal. E quando você tem um metabolismo mais lentificado, uma taxa metabólica mais baixa, isso pode atrapalhar o ganho de peso. Mas o que é importante, atrapalhar na verdade a perda de peso, né? Mas o que é mais importante falar aqui é que isso só acontece se a tireoide estiver muito descompensada ou se o hipotireoidismo não for diagnosticado ou tratado, né? Esse ganho de peso ele é muito leve, tá? Ele não está associado a ganhos excessivos de peso. E uma vez iniciado o tratamento, que seria a reposição com o hormônio tireoidiano sintético, esse processo ele para, né? Então pode gerar um ganho de peso leve, né? Mas não vai causar, por exemplo, uma obesidade, porque uma vez diagnosticado e tratado, né, esse problema metabólico ele acabou, certo? Equilíbrio hormonal, com a endocrinologista doutora Mariana Carvalho. Muito bom começar tirando essas dúvidas aqui no Conexão Saúde. Muito obrigada, doutora Mariana. E agora a gente também vai despertar com ele, o psicólogo e comunicólogo Cássio Ropelato. E hoje a gente sabe que a gente aprende muito com o Cássio. E hoje ele vai ensinar a gente a ser aprendiz da vida. Despertar com Cássio Ropelato. Seja um aprendiz. O que significa isso? Muitas vezes nós chegamos num momento onde nós estamos abarrotados de crenças e conceitos a respeito da vida, a respeito de Deus, a respeito da morte, a respeito de tudo. Esse tipo de postura, ele é um impedimento para o crescimento. O esvaziamento é o que nos permite deixar de lado as nossas crenças, os nossos conceitos e dar espaço para 2 coisas muito importantes no processo de crescimento: a dúvida e a incerteza. Quem tem muita certeza e aquelas pessoas que negam a dúvida, elas não podem crescer, elas não estão prontas para crescer. Observe os grandes gênios da humanidade. De onde nasce a genialidade? Da certeza? Não, da dúvida. Então, quando eu me permito ter a dúvida ou o questionamento ou a incerteza, é nesse momento que eu aciono algo dentro de mim que é fantástico, que é a minha intuição, o que eu sinto a respeito disso. E nesse momento é que o novo começa a despertar dentro de mim. Muitas pessoas estão tão fortalecidas dentro das suas crenças, dos seus conceitos, que não estão abertas para aprender. Daí nós vemos, hoje nós podemos observar, quando há os radicalismos, pessoas que não conseguem olhar e definir as coisas sem ser dentro desse padrão de crença e de conceito. Quando nós pensamos na percepção espiritual, no movimento espiritual que cada um de nós tem como natureza. Como isso acontece? No momento em que eu me aquieto,
e me permito esvaziar de mim mesmo. Não me interessa aquilo que eu sei, não me interessa as minhas crenças, os meus valores, as minhas valores no sentido de certo, errado, do julgamento e dos meus conceitos. E nesse esvaziamento eu permito que algo novo me tome. Veja bem, algo novo me toma, não eu tomo. Esse eu que toma, esse eu que busca, é exatamente o que impede de que algo me transforme. Quando nós estamos muito certos de nós mesmos, quando nós estamos muito certos do outro, quando nós estamos muito certos da vida, é hora de parar, esvaziar e dar uma nova chance para o olhar, não com a tua mente, mas com o coração. Despertar com Cássio Ropelato. Muito bom, Cássio, é muito bom aprender e a gente precisa mesmo aprender hoje e sempre. E agora a gente vai direto para a clínica do Dr. Flávio Arbex, no bloco Respirar, que tem uma dica daquelas hoje para vocês. Respirar com o pneumologista Dr. Flávio Arbex. Essa última semana, né, todos estamos sofrendo muito com esse calor intenso que a cidade está passando, e junto com isso a gente está vendo queimadas, né? Então o tempo está muito seco, muito quente, e eu vim aqui passar algumas dicas para vocês para a gente conseguir suportar essa temperatura e esse tempo seco, tá? Então a primeira coisa, né, é se hidratar, sempre se hidratar bastante, tá? Bastante líquido, preferência água, evitar coisas que tem muito açúcar, tá? Roupas leves são importantes para a gente poder ter a nossa sudorese, a gente ter o suor que ajuda a controlar a temperatura corporal. E junto com o tempo seco, a gente tem que tomar as medidas para deixar a via aérea, as nossas vias aéreas, protegidas, porque o tempo seco, junto com as queimadas, piora a poluição, né? Tempo quente, e isso é importante a gente lavar bem as nossas narinas, usar o umidificador no quarto, ou toalha molhada na janela, bacia. Então essas são coisas importantes que ajudam a gente a proteger a nossa via aérea com relação a esse tempo seco e quente, tá? Muito importante aquelas pessoas que usam medicações, manter as medicações respiratórias, tá? Senão, você pode ter uma crise, né? Piora do controle da sua doença por causa desse tempo seco poluído pelas queimadas, tá? Então, por favor, aqueles que usam medicações, mantenham suas medicações. Então, isso é muito importante para a gente ver se a gente passa logo para esse tempo seco, quente, muito quente que a gente está sofrendo, tá bom? Respirar com o pneumologista Dr. Flávio Arbex. Dr. Flávio, muito obrigada por estar sempre conosco aqui no Conexão Saúde, nos ajudando com temas tão interessantes. Mas agora a gente vai falar do quê? Dos bolos maravilhosos que dão água na boca só de lembrar o gosto, porque nada mais gostoso para o café da manhã, lanche da tarde, da noite. E hoje eu continuo falando com muito gosto do meu favorito, que é o brownie de chocolate com nozes, com aquela casquinha por fora, molhadinho por dentro. Super combina com um bom sorvete, ainda mais nesse calor que a gente está passando essas semanas, né? Experimentem, vocês vão adorar. Tem 2 casas de bolos aqui em Araraquara, uma fica no centro da cidade e outra na Vila Xavier, pertinho aqui da TV. Combinado? E tem muito mais além do brownie, tem bolos caseiros maravilhosos, de fubá, de banana, um mais gostoso do que o outro. Fechou? Agora a gente vai com muita alegria receber a nossa querida nutricionista Tuca Baldan aqui no nosso programa, porque ela fez uma receita especial hoje no bloco Minha Receita Predilecta, que é fácil e é deliciosa. Peguem o papel, peguem a caneta, já anotem, é um soufflé de goiabada predilecta. Minha Receita Predilecta. Olá, eu sou a nutricionista Tuca Baldan e vim aqui preparar para vocês uma receita super simples, fácil, prática e com a nossa queridinha goiabada gourmet da Predileta para o quadro Minha Receita Predilecta. E hoje a receita é soufflé de goiabada. Para a massa do soufflé, nós vamos usar 2 claras,
uma pitadinha de sal, pitadinha mesmo, tá? E a nossa queridinha goiabada gourmet zero açúcar da Predileta. E para a nossa finalização, nós vamos ter uma calda feita com creme de ricota. E, para dar o toque final, a nossa goiabada gourmet zero da Predileta em cubinhos. Vamos lá? Olha, batemos as claras, as 2 claras em neve ao ponto, com uma pitadinha de sal. Agora, a gente vai colocar 2 colheres de sobremesa da nossa goiabada. A gente vai misturar delicadamente com essas claras em neve. Após termos misturado delicadamente a goiabada Predileta com as claras em neve, a gente separa um pouquinho. Eu queria mostrar para vocês os ramecazinhos que a gente unta com manteiga e açúcar, tá bom? Se a gente não fizer isso, vai grudar o nosso soufflé. Enquanto isso, a gente liga o forno a 180 graus, deixa pré-aquecido, tá bom? Vamos completar o nosso ramecan com o soufflé, com a mistura. Fica aerado, gente, é uma delícia. E o toque do sal na clara em neve tira aquela doçura excessiva que o doce às vezes ocasiona, né? Então fica realmente maravilhoso. A ideia, ó, é a gente completar a clara em neve com a goiabada misturada até a boquinha mesmo do ramecan, ó. Eu vou até passar a espátula aqui para ficar bem certinho para vocês. Tá vendo? Prontinho, agora a gente leva ao forno por 10 minutos, mais ou menos, a 180 graus. Claro que depende do forno. O que é importante a gente prestar atenção? Ele tem que crescer, ele vai subir mais ou menos dessa altura aqui e ficar douradinho. Pessoal, depois que a gente retirar do forno, aqui já tá prontinho com a calda e a goiabada em pedaços. A gente tem, lembra que eu comentei, o creme de ricota, que a gente vai jogar por cima, e a goiabada picadinha para dar o toque final. E depois é só comer, que tá maravilhoso, garanto para vocês. Um beijo, até semana que vem. Minha receita predilecta. De volta ao Conexão Saúde, hoje a gente conversa com o urologista Dr. Ricardo Barros sobre pedras nos rins. Mas antes a gente vai falar de algo também que nos interessa a todos, que é um plano de saúde, e o H-Saúde é um plano de saúde que tem compromisso de promover a excelência no atendimento da sua saúde. Com mais de 40 anos de experiência e prestação de serviço, oferece opções ideais para sua família e seus funcionários. Atualmente é o plano de saúde que mais cresce em toda a região de Araraquara. Aproveitem, ligue, comprove a diferença. Tem promoção especial para pessoa física, para pessoa jurídica. Fale com os executivos de vendas do H-Saúde, é 16 que eu falo porque fica em Matão. Então é 16 3383 9333. H-Saúde, o plano de saúde que não para de crescer. Maior e melhor para vocês, todo o cuidado que você e sua família merece. E a gente volta aqui, né, na nossa entrevista com o Dr. Ricardo Barros. A gente vem conversando sobre pedra nos rins. É uma das maiores dores. Eu falei até no começo do programa que é uma dor de morte. Isso. Todo mundo sente, né? É. Um horror quando a gente sente essa dor. E doutor, sobre tratamento. O senhor falou no finalzinho que é interessante a gente fazer alguns ultrassons durante o ano, porque se a gente pega bem no comecinho dá para tratar. Que tipo de tratamento é esse?
O interessante seria realmente fazer esse exame de triagem, ultrassom, e aí quando o médico detecta pedra, ele pode solicitar outros exames mais apurados para ver essa pedra, como por exemplo uma tomografia, tá? Que é um ótimo exame para ver cálculo. Ela tem seus lados negativos, porque envolve radiação, então a gente só usa em casos específicos. Mas detectou uma pedra, aí depende o tratamento, porque hoje nós temos diversos tratamentos na urologia. Graças a Deus, hoje a maioria dos tratamentos são tratamentos endoscópicos. A urologia está muito avançada nessa área, tá? Então, hoje em dia é muito raro a gente ter que cortar alguém para tirar uma pedra ou fazer uma incisão. Não precisa fazer cirurgia hoje em dia? Precisa, cirurgia precisa, mas hoje nós não cortamos. Não invasivas. As cirurgias hoje são não invasivas. Muitas vezes os pacientes internam de manhã, vão de alta no mesmo dia, no final do dia, à tarde ou à noite, ou no outro dia já vão embora para casa. O repouso são 2-3 dias. Então eu falo, são cirurgias minimamente invasivas, que muitas vezes a gente faz pelo canal da urina, o canal da uretra, pelo pênis do homem ou pela vagina da mulher. É lógico, sob anestesia, a pessoa dorme, não vê nada, tá? Mas hoje nós temos câmeras fininhas de 3 milímetros que a gente consegue entrar pelo canal do pênis, a bexiga, e dentro desse canal do rim, e com um aparelho de laser a gente consegue estourar essa pedra. A gente faz ela virar um pozinho. Outros tipos de cirurgias também existem para pedra maiores, como aquelas que a gente faz um furo através das costas. É como uma laparoscopia, faz uma pequena incisão de 1 centímetro pelas costas e nós conseguimos remover essas pedras por essa incisão. Então hoje os tratamentos estão cada vez mais modernos, cada vez menos a gente é menos invasivo, a pessoa vai embora mais rápido. Então eu falo assim, não vale a pena arriscar ou sentir dor ou por causa esperar disso. para sentir essa dor, né? Remédio tem também, doutor, ou não? Existe. Quando a pedra ela é pequena, só para dar um exemplo, claro. O canal do rim ele tem em média meio centímetro, 5 milímetros, tá? Então, quando a pedra é de 5 milímetros para baixo, mede menos que isso, geralmente ela costuma passar pelo canal do rim. Às vezes pode dar dor 1-2 dias, mas ela muitas vezes consegue expelir em algumas pessoas. É lógico que o corpo humano não é matemático. Algumas pessoas esse canal é um pouco mais estreito, outro mais largo, mas até 5 milímetros ela consegue expelir. Então, muitas vezes pode se dar do tratamento clínico que a gente faz com analgésicos, anti-inflamatórios, e hoje tem remédios que ajudam a dilatar o canal do rim. Então ele ajuda a soltar essa pedra com mais facilidades. É lógico que cada médico vai avaliar o caso, ver o tamanho do cálculo, mas nós temos esses tipos de remédio. Lógico que ele não faz milagre, não vai soltar uma pedra de 1 centímetro, mas para cálculos de até 5 ou maior que 5, entre 5 e 8 milímetros, ele tem uma boa resposta. Às vezes evita de se fazer uma cirurgia. Doutor, tem alguma causa emocional a pedra no rim? Alguma pesquisa que comprove de alguma forma? Não, emocional. Atualmente, não. Emocional com relação à pedra nos rins, cálculos não tem nenhuma causa. É mais realmente esses fatores que eu falei, falta de líquido. Isso. E tem alguma relação com quem tem infecção urinária? Bastante, infecção tá? na bexiga, Isso. não sei. Às vezes sempre quando a pessoa começa a ter muita infecção de repetição, é mandatório você investigar se ela não está com pedra nos rins, porque está associado. Tanto a infecção pode provocar pedra nos rins, quanto o contrário também é verdadeiro. A pedra nos rins pode provocar infecção. Alguns pacientes, dependendo do tipo de bactéria, eles podem formar o que a gente chama de cálculo coraliforme. A bactéria produz esses cristais que formam pedra. E geralmente são pedras grandes, às vezes de 6, 7 centímetros, que ocupam o rim todo, tá? Então é importante, sempre que tiver infecção de urina, avaliar para ver se não tem cálculos nos rins também. Entendeu? E crianças? As crianças costumam ter pedra? Costumam, não sei, mas tem alguma incidência nesse público? Nesse público. Graças a Deus é menor a incidência em crianças, mas existe sim a chance delas terem cálculos renais. Existem algumas doenças genéticas. Por fator genético, doutor? Não só por fator genético, tá? Mas também está relacionado hoje em dia também essa dieta que eu falei, com alto teor de sódio e alto teor de proteína, e às vezes, muitas vezes criança toma muito refrigerante, então isso faz formar mais cálculos, tá? Mas também algumas doenças genéticas estão relacionadas, mas existem crianças que realmente têm pedra,
que precisa fazer cirurgia para tirar esse cálculo, eu falo assim, graças a Deus é menor a incidência, mas existe. E os pais só percebem por meio da dor, que a criança começou a sentir dor? Por meio da dor. Geralmente a criança começa com uma dor nas costas, irritação, ou às vezes começa a ter infecção urinária de repetição, aí leva no médico para investigar, solicitado um ultrassom e acaba descobrindo que tem pedra nos rins, tá? E tem outro grupo de pacientes também, que eu falo que, vamos falar que está ligado também, são em relação às gestantes também. As gestantes também, ela aumenta um pouco a incidência de pedras nos rins. Mas ela, por outro lado, também elimina mais fácil essas pedras. Então é um grupo também que precisa tomar bastante cuidado, são as gestantes. Nossa, por favor, né? Porque ninguém... É um momento tão gostoso a gravidez, né? E sentir esse tipo de problema não é fácil. Por isso que eu oriento as gestantes. Na gravidez ela tem que tomar o dobro de água que ela tomava antes da gravidez. Porque ela tem mais quem já teve pedra no rim pode ter. Sempre quem teve pedra nos rins, aumenta a chance dele ter de novo. Então, eu sempre falo assim, aumenta 10% ao ano. Então, se a gente pegar depois de 5 anos, metade das pessoas que tiveram pedra nos rins vão ter novamente. Por isso que é importante tomar bastante cuidado, beber água, evitar sódio, para não ter pedra nos rins de novo. Outra coisa, lembrando até por causa da água que eu falei, eu acho que você perguntou, eu acabei passando. Não é só a água que a pessoa pode tomar, porque fala, poxa, eu tenho que cortar refrigerante, tenho que cortar tudo, eu não posso tomar mais, só a água que eu posso tomar? Eu falo, não, pode tomar. Alguns tipos de sucos são protetor para pedra, tá? Principalmente que tem o citrato. Onde tem bastante citrato? No suco de laranja e no suco de limão. Então, às vezes eu falo, pega um copo com gelo, limão espremido e água com gás, fica igual um refrigerante e é bem mais saudável para evitar pedra. Com certeza. Entendeu? Em vez de tomar um refrigerante. Muito bom, Dr. Ricardo Barros, aqui no Conexão Saúde para vocês. E eu vou fazer uma pergunta para ele no terceiro bloco, importante, que eu vou falar dos chás. Porque existem muitas questões sobre os chás, mas a gente já volta a falar com ele. Agora a gente vai lá na clínica do Dr. Oscar Munhoz, ele vai falar com a gente sobre as doenças sistêmicas que o dentista pode identificar. Odontologia de ponta. Apoio cultural. Munhoz, Instituto Odontológico. Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar para vocês a respeito de doenças sistêmicas, né, ou doenças corporais que são identificadas pelo seu cirurgião dentista através de sinais clínicos na boca do paciente. A primeira dessas doenças que a gente tem uma facilidade de identificar é o diabetes, né? Então é muito fácil o dentista identificar o diabetes através de algumas características como a halitose, né? O paciente ele tem um hálito cetogênico, como se fossem de frutas que estão envelhecendo, assim como uma facilidade de ter problemas periodontais, né? Então, junto com outras características, com o exame sanguíneo, a gente pode então estar identificando esse paciente sendo potencial diabético. Assim como também esse paciente, caso a gente faça algum procedimento, ele tem uma dificuldade na cicatrização dos tecidos por conta da glicemia elevada. Uma segunda doença também que a gente pode identificar com facilidade é a anemia, deficiência de ferro, que acontece em algumas pessoas. Isso é muito caracterizado pela palidez nas mucosas desses pacientes. E esse fator, por si só, já pode mostrar que existe uma falta de ferro nesse paciente e junto com outras características, como cansaço, né, entre outros, né, uma certa dificuldade aí do paciente, de ânimo, tudo pode indicar então que esse paciente esteja anêmico e se isso confirmado no exame sanguíneo. Temos algumas doenças também, doenças do tipo autoimune, que também trazem muitas lesões bucais, tá? Como pênfigos, lúpus, entre outras, tá? Que muitas vezes são caracterizadas por erupções vermelhas, manchamentos nas mucosas, no palato, e isso também podem ajudar na identificação e na indicação desse paciente à procura de um profissional. Assim como também o HIV, né? O HIV, ele em algumas fases, ele pode dar lesões muito sérias na boca do paciente e em 80% dos casos, dos pacientes que já têm a doença não controlada, essas lesões elas aparecem na boca através de candidíases, que são essas placas que aparecem como se fossem
a infecção de fungos que aparece na boca do paciente, entre outras lesões que são doloridas e muito características deste problema. Tá? Temos também lesões relacionadas à sífilis, ao sarampo, né, infecções de garganta, que também o dentista pode identificar. Enfim, e uma lesão também, uma característica, uma doença também muito comum, que é o refluxo exofágico, né, que está muito caracterizado através de aspectos dentários, né? Pacientes que têm refluxo têm um pH da boca alterado por conta desse refluxo que existe mesmo, né, do ácido clorídrico que vai para a boca do paciente. Isso é caracterizado através de lesões em mucosas e muito também em desgaste nas áreas dentárias, nas porções internas dos dentes, tá? Levando a sensibilidade, entre outros problemas. Então fica aqui o nosso alerta, o nosso cuidado para que quando você for ao dentista, se ele tiver um cuidado com a sua saúde como um todo, ele vai poder identificar e indicar para vocês uma procura de um profissional complementar para tratar esses problemas de saúde. Tá? Um grande abraço e até uma próxima com mais dicas de odontologia. Odontologia de Ponta. Apoio Cultural. Munhoz, Instituto Odontológico. Muitíssimo obrigada, doutor Oscar, sempre pela sua participação aqui no Conexão Saúde. E agora a gente vai entender um pouco sobre a importância da intervenção precoce, quando a gente percebe que os nossos filhos estão com alguma questão educacional ou na aprendizagem cognitiva. É com ela, Karina Primiano, da Clínica Espectro. Saúde Inclusiva. Apoio Cultural. Núcleo Espectro. Intervenção Comportamental ABA. Olá, meu nome é Karina, eu sou diretora do Núcleo Espectro e hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre a intervenção precoce. Como vocês sabem, o Núcleo Espectro trabalha com a intervenção comportamental ABA, que a base é a análise do comportamento aplicada, que tem ao longo dos anos mostrado muitas evidências e resultados positivos para o desenvolvimento das pessoas com transtornos, com atrasos, principalmente com autismo. Por que nós falamos em intervenção precoce? Porque a infância é um curto espaço de tempo. Toda a infância ela dura muito pouco tempo, porém ela tem uma neuroplasticidade, como se diz a medicina, muito grande. Então é quando a pessoa se desenvolve a maior parte da capacidade dela cerebral. E por isso é importante a intervenção precoce, porque ainda não tem padrões estabelecidos ainda de comportamentos inadequados. Tem ainda assim brincadeiras que a criança não aprendeu ainda, que a gente pode ensinar corretamente, e outras questões que fazem parte do desenvolvimento. Não que não seja importante fazer no adulto. Lógico, também dá resultado, dão muitos resultados, mas na infância é comprovado que é onde se dá resultados mais positivos. Saúde Inclusiva. Apoio Cultural. Núcleo Espectro. Intervenção Comportamental ABA. Karina, muito bom mesmo aprender com vocês aí do Núcleo Espectro. E agora a gente continua com as crianças, porque quem vai começar e conversar aqui com a gente é o Dr. Victor de Almeida, do bloco Pais e Filhos, pediatra. E ele tem uma pergunta polêmica para vocês. Será que a pandemia está próxima do final? Ele vai responder essa pergunta. Fala, Dr. Victor. Pais e Filhos, com o Dr. Victor de Almeida. Bem, a gente tem que falar alguma mensagem positiva dentro de todo esse caos que a gente está vivendo nessa época, né? Então estamos entrando em outubro agora. Eu vou falar alguma coisa boa da pandemia. Então eu peguei os dados do Ministério da Saúde, que é o seguinte, aqui mostra a incidência do Covid no Brasil, tá? Então, o que a gente vê? Que a curva, nós tivemos aqui o pico aproximadamente em julho, por aí, e a gente já está com a curva em decréscimo. Quer dizer, a epidemia, teoricamente, ela já está chegando próximo ao final. Toda epidemia funciona desse jeito, quer dizer, você tem um pico, obviamente, no início, depois você tem, ela dissipa por si. Assim como nós sempre vimos
Nós vimos isso, obviamente, na gripe, todo ano a gente vê, na zika, etc. Então isso é uma ótima notícia para a gente. A gente está chegando bem mais da metade, estamos quase no final dessa epidemia. Estatisticamente e na prática a gente está vendo isso. Agora, uma coisa que eu sempre falo para todos os pacientes, todas as pessoas que me ouvem, é o seguinte: hoje, é óbvio, é que nem numa guerra, tá? Vamos dizer, os aliados entraram na Alemanha. Bem, mas a guerra continua, você ainda pode tomar tiro, tudo bem, você não pode descuidar. Só que hoje a gente já conhece bem mais da doença. Se você se sentir mal, com sintomas de gripe, uma dor, febre, dor de cabeça, etc., por favor, procure um médico. Não deixa para depois. O tratamento tem que ser precoce. Melhorou muito o nosso conhecimento atualmente. Nós temos vários remédios, várias drogas que ajudam bastante. Então, por favor, não deixa para depois, tá? Isso é muito importante. As crianças, a mesma coisa. As crianças geralmente têm um quadro ultra leve em relação aos adultos idosos, principalmente, ou os adultos jovens que tenham problemas outros, tipo diabetes, hipertensão, etc. Então as crianças vão muito bem. O único detalhe, é importantíssimo, óbvio, você procurar o pediatra se por um acaso seu filho tiver uma febre que você não saiba por quê, obviamente. Então tem que ser examinado, que se aquilo pode ser uma Covid, e isso é muito importante até para a disseminação na família, etc. Pais e Filhos, com o Dr. Victor de Almeida. Muito bom, doutor Victor. O senhor aqui se compromete no programa, fala a sua opinião. É muito bom tê-lo conosco sempre. E agora eu falo para vocês do Hipersaúde Ribeirão, que é um título de capitalização. E quando você compra o Hipersaúde, você ajuda o Hospital de Amor de Barretos. Olha que coisa boa, ajuda o hospital e concorre a muitos prêmios. E essa semana são, olha só, primeiro sorteio R$50 mil, segundo sorteio R$80 mil, terceiro R$100 mil, tem Hipergiro da Sorte, 40 prêmios de 7 mil, 40 pessoas ganhando 7 mil reais, e no quarto sorteio são R$500 mil, 500 mil reais de uma só vez. Hipersaúde, ajude e concorra. É isso aí, a gente vai para um breve intervalo e a gente manda aquele abraço para o nosso amigo Gali. Fique aí que a gente tem aqui, ó, Conexão Saúde, tem Cozinha Saudável, começa uma nova temporada, a gente já volta. De volta ao Conexão Saúde, hoje a conversa é com o Dr. Ricardo Barros, urologista. Ele conversa sobre pedra no rim. A gente tem uma última questão aqui com ele, mas a gente está no terceiro bloco. O terceiro bloco é um momento saboroso, é um momento Life, direto da fazenda para sua casa. A Life Suco seleciona com muito cuidado as frutas para que a sua casa tenha o melhor da fazenda. Proporciona a você as melhores sensações com sucos refrescantes, ricos em vitaminas e antioxidantes que auxiliam na hidratação do seu organismo. Além de saudável, é maravilhoso e combina em qualquer momento. E você aí em casa, está esperando o quê para consumir um produto que vem direto da fazenda? Life Sucos, direto da fazenda para sua casa. E a gente volta aqui a nossa conversa com o Dr. Ricardo. Vou já chamar o bloco Cozinha Saudável, enquanto o Dr. Ricardo vai elaborando aqui a resposta sobre chá, leite, chá e leite, para quem tem pedra no rim, Dr. Ricardo? Chá, leite e vitamina D. Chá, leite e vitamina D. E a gente já volta a falar com o Dr. Ricardo e a gente vai pro começo da nova temporada do Cozinha Saudável com elas, NutriChef Carla Pires, que fez uma receita comemorativa do Dia das Crianças, que ficou deliciosa, é um biscoito. NutriChef Carla Pires com a Ana da Nação Verde, essa loja maravilhosa de produtos naturais. O programa é todo de vocês. Cozinha Saudável, apoio cultural, Nação Verde, diferente como você. Quem ama cozinha, Olive Gastrobar, Vitório Restaurante, Sonium Eventos. Mais um Cozinha
Cozinha Saudável, e esse não é mais um Cozinha Saudável, porque a gente começa a nova temporada do Cozinha Saudável aqui no Conexão Saúde, e a gente começa com ela, NutriChef Carla Pires. Que coisa boa, hein, Carla? A gente tá com um quarteto bom, hein? Viu? Esse novo formato do programa não vai ter pra ninguém. Não é a NutriChef Carla Pires, a mulher reinando aqui, a única mulher do nosso quarteto. Mulheres na gastronomia, representando as mulheres na gastronomia. É isso aí. Toda semana uma receita diferente, um chefe diferente. E hoje a gente começa com a NutriChef Carla Pires. Comidas, receitas funcionais. E o que você vai fazer hoje, Carlinha? Priscila Maria. Mês de outubro, comemora-se o quê? Nossa, as nossas crianças! E nada mais justo do que a gente fazer uma receitinha especialíssima voltada a elas. Quem aqui, eu falo que criança que não gosta de biscoito recheado, fica difícil, né? Então, o que a gente pode fazer para que essa criança possa continuar comendo seu biscoito recheado? Aprender a fazer um biscoito recheado saudável, sem ser ultraprocessado, sem corantes artificiais, sem nenhum tipo de conservante, só comida de verdade. Super simples, para fazer em casa, chamar as crianças para a cozinha, que eu acho que é uma receitinha para todo mundo colocar a mão na nossa junta. Gente, tá demais essa receita. Eu já tô assaltando aqui o chocolate que vai nessa... Chocolate qualidade, super qualidade. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre esses produtos. A gente tem convidado especial aqui no Cozinha Saudável também. A gente vai falar sobre a convidada, sobre esses produtos. Mas, Carla, faça a sua receita. Vamos lá, Pri. A verdade é assim, essa receitinha, a massa do biscoito que a gente vai rechear, ela é um biscoitinho amanteigado que a gente vai fazer sem farinha de trigo. Nós vamos usar farinha de amêndoas e farinha de aveia. Então, é uma receita que não vai a farinha de trigo. No lugar da manteiga tradicional, nós vamos usar a manteiga ghee, que é uma manteiga que tem um baixo teor de lactose. Essa aqui é isenta. Eu sempre falo que quando a gente faz a ghee em casa, como é um processo caseiro, não tem como a gente garantir a isenção total da lactose, mas quando ela vem prontinha assim, com etiqueta e rótulo, a gente pode dizer que é uma manteiga isenta de lactose. Ai, pelo amor de Deus, vamos comprar pronto, hein, gente? Também parar pra fazer tudo, cara, você quer me matar, Sim, né? Eu acho assim, ajuda, a gente hein? pode, Pelo amor de Deus. tem as duas coisas, quando você tem um produto bom de qualidade, por que não comprar? Né? Se eu tenho tempo de fazer, ótimo, se não, a gente vai e compra um produto de qualidade. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai colocar no nosso bol, açúcar demerara orgânico, tá? De qualidade. Então aqui tem uma xícara de açúcar demerara. Nós vamos usar 100 gramas de manteiga ghee. Esse potinho tem 130, então eu vou colocar mais ou menos até aqui, tá? Olha, e vai manteiga, hein? É um biscoito amanteigado, gente, de qualidade. Delícia. Adoro biscoito amanteigado. Pri? E eu então? Ai, meu Deus. Quem não gosta? Aí a gente vai dar uma misturada na manteiga e no açúcar demerara até formar um creminho. Como a base do nosso biscoito, ele vai ser uma base branca, não vai ser aquele biscoito de chocolate, porque o nosso recheio já vai ser de chocolate. O que a gente vai colocar aqui para dar um saborzinho especial? Extrato, digo extrato e não essência de baunilha. Aquela. Extrato de baunilha. Essência não, essência jamais. Que é aqui, que é isso daí. A Pri tá segurando, ó, dá uma olhada, Pri, o que tem dentro aí? Tem um ramo de canela? Tem a fava da baunilha. Esse extrato é caseiro. Extrato de baunilha tem... Ramo de canela. Não, realmente as pessoas são bem coordenadas. Então, olha aí. Então, o que eu coloquei aí? Vodka. Mas, gente, tá ficando alcoólatra essa menina? Não, mas é só para poder extrair o sabor da fava de baunilha. Então, é um extrato caseiro, que só tem a fava de baunilha e vodka. Pode usar o álcool de cereais também, viu? Aqui a gente vai colocar uma colherinha aproximadamente de café. Então, é só para dar um gostinho especial no nosso biscoito amanteigado. Agora, nós vamos entrar com as farinhas. Primeiro, a farinha de amêndoas. Também aqui 100 gramas, tá? De farinha de amêndoas. Gente, que delícia, eu não sei, olha, eu tô amando. A Pri tá acabando com o chocolate. Eu não tô, prometo que não. Vai sobrar pra vocês aí de casa, gente. Tô aqui arrumando agora a minha blusa. É só misturar. Aí a gente vai acrescentar 3 colheres de sopa de semente de linhaça dourada. Ai, que delícia. Se eu tiver chia em casa, posso colocar chia. Se eu tiver gergelim, posso colocar o gergelim. Posso colocar pedacinhos de alguma nut, se eu tiver amêndoas, castanha, nozes, o que eu quiser. Uma bolachinha eclética para você brincar à vontade com a imaginação aí em casa. Gente, que delícia!
né, a quantidade de nutrientes, melhor. Farinha de aveia. Aqui a gente tem 120 gramas de farinha de aveia. Gente, quem faz ao vivo, viu? Quem sabe faz ao vivo. Mostra lá, Carlinha, que a gente tá fazendo aqui, ó. Olha a nossa massa. E olha que coisa boa. Que a gente não vai usar nada, nem liquidificador, nem batedeira. É literalmente pôr a mão na massa. Você que gosta de pôr a mão na massa, chegou a sua receita preferida, predileta. Da criança, né? Da criança. A criança. Da semana da criança. Chame os seus filhos para a cozinha. Trabalhe aí a parte do desenvolvimento das habilidades culinárias. Isso é essencial. Eu falo que essa pandemia, né, Pri? Eu acho que ela intensificou a necessidade de voltar o nosso olhar para a comida de verdade, cozinhar mais, desembalar menos. Sem contar que é um legado que você deixa para o seu filho, né? Você ensina ele a preparar a própria comida. Não tem preço. Agora, para finalizar, o que a gente vai colocar? Uma colher de café de fermento em pó. Ótimo. Aí a gente mistura. Mistura bem. E aí vem aquela hora boa, que não tem como fugir. Pôr a mão na massa. Pôr a mão na massa e fazer o cookie. Fazer o biscoitinho. Lembra que é uma bolachinha amanteigada, né? Então é uma bolachinha que ela vai ficar bem facinho de trabalhar. A gente pode fazer ela tanto usando um cortador ou fazendo bolinha, como você preferir, tá? Vamos já fazer, Carlinha? Já tá no ponto? Já. Aí você pode pegar a sua massa. Aí é só apertar com o dedo no formato redondinho que vai parecer o biscoitinho recheado. Não é agora, Pri. Nós vamos rechear, lembra? Onde a gente vai usar isso daí? Aqui é só levar pro forno, 180 graus, 15 minutos. Pode ser se você não quiser rechear, né? Você acha que fiquei magoada? Não, porque agora ela vai comer lá, viu? Como que a gente vai fazer agora o recheio? Não tem segredo, gente. Eu tenho aqui 3 ingredientes chave pro nosso recheio. Que é biomassa de banana verde, que a gente já ensinou bem lá atrás na Cozinha Saudável. Tem no seu site para fazer a biomassa? Tem. Banana verde cozida e processada, que é a nossa base. Chocolate amargo, aqui 70% que você vai derreter e misturar com a sua biomassa. E para dar uma cremosidade extra, o nosso querido, que eu falo que nós vamos usar em muitas receitas aqui, creme de castanha de caju. Castanha de caju crua, sem sal, que você vai deixar de molho, hidratar e processar com um pouquinho de água até obter a consistência de creme de leite. Muito elaborada, muito sofisticada. E aí, o que a gente tem, Pri? A gente tem o creme pronto. Só levar pra geladeira, olha o recheio da nossa... Você misturou tudo isso? Misturei tudo isso. Biomassa, chocolate derretido. Ai, gente, e creme de castanha de me deu caju. água na boca. Olha que me dá água na boca, Carlinhos, chocolate, Não né? é? Ó, chocolate vegano, creme de caju vegano, biomassa vegano. Nosso cookie, o recheio é vegano. Como a gente usou manteiga ghee aqui, a massa não. Mas se você quiser substituir a ghee por óleo de coco, você tem um biscoito 100% vegano. Carla, e agora a gente faz o quê? Agora a gente vai rechear. É só fazer a bolinha, pré-aquecer o forno 180 graus, forma pode ser untada ou colocar um silpato, aquele tapetinho de silicone, 15 minutos a bolachinha tá pronta. Esfriou, é só rechear, montar, a gente vai montar agora pra você ver. Enquanto a gente vai pegando aqui pra montar, eu vou chamar uma pessoa aqui que vai contar pra gente que tudo isso que a Carla usou, que é a nossa querida Ana da Nação Verde. Ana, seja muito bem-vinda aqui no nosso bloco Cozinha Saudável. A Nação Verde, que fica aqui na cidade de Araraquara, está nos apoiando nos quadros da Carla Pires para que a gente faça tudo com a melhor qualidade. Tudo daqui veio da Nação Verde, né, Carla? Tudo, Pri, tudo. Chocolate, as farinhas. Farinha não foi farinha de amêndoas. Tudo, farinha de amêndoas, farinha de aveia. A manteiga ghee também. Manteiga ghee. Sim. E O chocolate, né? Tudo. O chocolate que eu não A paro de castanha comer. de caju para fazer o creme Pra também. fazer o creme. Que delícia. E Ana, conta pra gente que ela tem 2 dicas pro Dia das Crianças da Nação Verde. Sim. Gente, a Nação Verde, ela é uma empresa de saúde e sustentabilidade. Então, o nosso intuito é tirar a química da vida das pessoas, né? Então, o que a gente faz? A gente tem trocas inteligentes. Então, a gente troca tudo o que a gente está acostumado, o lado A, que a gente chama, farinha branca, açúcar refinado, por coisas mais saudáveis, por uma farinha de amêndoa, por um açúcar demerara orgânico.
E aí, fora isso, a gente tem as nossas trocas inteligentes maravilhosas para as crianças, né? Esse é o Cornitos, ele é Cornitos, imitação do famoso Doritos. Isso, ele é feito de farinha de milho, sem glúten, sem lactose, sem origem animal, sem corante. E esse daqui é o Quinoa Balls. Quinoa Balls, que é como se fosse um balls de chocolate, não é isso? Isso, ele é aquela história dos sucrilhos que parece? Isso, exato. Olha só, E ele também, gente. sem glúten, sem lactose, sem origem animal, sem soja. Ele é maravilhoso, super gostoso, uma opção bem mais saudável. Dica da Nação Verde. Sim. Dica da Nação Verde para vocês aí de casa, que tem criança em casa que gosta desse tipo de alimentação, mas é substituir por essa alimentação mais saudável. Exatamente. Então Ana, tudo lá a vocês gente tem ficam pra na... assistir. A gente fica na Avenida Portugal, número 529, esquina com a Rua 4. Esquina com a Rua 4. Já recheou, Carlinha? Ai, gente, que delícia. Ai, que delícia. Fala se isso aqui não é muito mais Eu vou poder comer aqui nos Não bastidores. sei, né, será que eu deixo pra comer? Não sei se eu deixo. Eu também quero. Então, olha aí, a consistência, não tem gordura hidrogenada, gente, ó. Olha só a consistência desse cookie. É uma verdadeira perdição do bem, Maravilhoso. né? E aí, como a Pri tava louca pra pegar as nossas gotas e colocar, se você quiser, você pode fazer uma massa com gotas de chocolate também. Sim. Né? Você Por pode isso que ter eu gotas imaginei, da eu não sabia massa que ia ter esse recheio, e o Carlinha. recheio é o nosso biscoito recheado. Finalizamos nossa receita de hoje? Finalizamos, Pri, com chave de ouro. A gente agradece a NutriChef Carla Pires, muitíssimo obrigada. A gente agradece a Ana da Nação Verde que está aqui com a gente no Cozinha Saudável. E a gente volta com mais semana que vem. Quem será o chefe da semana que vem, hein, Carla? Pro estúdio. Cozinha Saudável. Apoio Cultural. Nação Verde. Diferente como você. Quem ama cozinha. Olive Gastrobar. Vitório Restaurante. Sonium Eventos. Que coisa boa a nova temporada do Cozinha Saudável. É muito bom tê-las aqui. Teremos o chefe Gustavo semana que vem. Toda semana é um chefe diferente para você de casa, os melhores aqui da nossa região, que a gente tem muito amor. NutriChef Carla Pires, um beijo para você. Ana, muito obrigada pela parceria, um beijo para vocês, estamos muito felizes. E não se esqueçam, a Nação Verde fica aqui na Avenida Portugal, a esquina com a Rua 4, hein? É muito legal, conheçam a Nação Verde. Dr. Ricardo, conta pra gente, chá, leite, vitamina D, tudo isso pode, faz bem, faz mal, como que é isso? Vamos por partes. Primeiro, com relação ao chá. Tem vários tipos de chá de quebra-pedras, então, diversos tipos de chá, técnica. O chá na verdade, esses chá para quebra-pedra, não é que eles dissolvem ou quebra-pedra, isso não tem nenhuma comprovação. Eles funcionam como diuréticos, tá? É como você beber bastante água. Então eles acabam ajudando, às vezes, a empurrar a pedra. Mas eles funcionam bem para pedras pequenas, porque quando a pedra é grande e está enroscada, eles acabam, às vezes, provocando até mais dores, tá? Então ele não dissolve, é mito isso que dissolve a pedra. Com relação ao leite, ao queijo, que tem teor de cálcio, né? Não é todos os pacientes que têm pedra que precisem parar de consumir esses tipos de alimento, tá? Então é a minoria dos pacientes que têm pedra que precisa parar de consumir. Que geralmente a gente faz um exame para ver se realmente o que ele tem é excesso de cálcio. Se ele não solta muito cálcio na urina, ele não precisa parar com esses alimentos. Perfeito. Então isso é outro mito também. Tá? E com relação à última, que é com relação à vitamina D, as pessoas que fazem reposição de vitamina D, cálcio, sim, elas aumentam a chance às vezes de provocar cálculos, mas por outro lado, eu falo, a gente tem que colocar numa balança, tá? É muito mais grave você ter uma osteoporose do que uma pedra no rim. Então, para aquelas pessoas que têm indicação, pessoas idosas que têm osteoporose, osteopenia, elas devem continuar tomando vitamina D e cálcio para tratar, tá? Porque é muito mais grave a osteoporose do que o cálculo no rins. Então, eu sempre oriento, pode continuar com a vitamina D e o cálcio, mas tome mais água para evitar pedra nos rins.
Olha lá, aprendendo sempre e muito com o Dr. Ricardo Barros, urologista aqui da cidade de Araraquara. Sim. Doutor, muito obrigada Obrigado. por estar conosco. Obrigado. Eu que agradeço, Priscila. É muito bom participar do seu programa e agradeço a todos aí que estão assistindo. A gente agradece sempre o Dr. Ricardo, a gente agradece você aí de casa por estar conosco sempre no Conexão Saúde. Estamos juntos todas as quartas-feiras aqui na TV Cultura e também toda segunda-feira na Rádio Morada. Até a semana que vem. Um beijo para todos vocês e até a semana que vem, se Deus quiser. Conexão Saúde. Apoio Cultural. H Saúde. Seu plano. Seu hospital. Suco Life. Laranja da Fazenda. Hiper Saúde. Certificado de Contribuição Ribeirão e Região.